Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando a edição 01 do PCcast, o melhor e mais modesto podcast de política e afins do norte de Minas. Estamos recebendo hoje com muita honra, sim, mas uma honra mesmo, nessa primeira edição deste projeto, Patrus Ananias, uma das maiores e últimas reservas morais da política brasileira. Patrus, muito bem-vindo aqui ao PCcast. Você não sabe a honra que é para mim começar esse podcast com sua presença aqui. Muito obrigado, PC. Para mim também é um motivo de muita alegria de estar aqui com você no PCcast, para nós termos uma boa, fraterna conversa, né? E eu quero também saudar, com muito apreço, todas as pessoas que estão sintonizadas conosco, né? Que vão acompanhar, participar aqui da nossa conversa e das nossas reflexões. Patrus, primeiro eu queria que você se apresentasse, né? Talvez muita gente jovem que vai estar aqui não te conhece, ou mesmo as pessoas que te conhecem só da política. Vamos começar do começo, do básico, né? Isso. Nasceu em Bocaiúva e aí? Sim, bocaiuvense, né? Onde eu passei minha infância, minha juventude, até o 2º grau. Eu iniciei a minha militância política em Bocaiúva. Aos 14 anos, eu fui eleito presidente do Diretório Estudantil de Bocaiúva. E depois toda aquela luta contra a ditadura, participei de um movimento de igreja muito forte, muito bonito, que era o Movimento Nacional de Justiça e Não Violência. Lá em Bocaiúva ainda? Era um movimento nacional, em Bocaiúva ainda. Porque eu comecei muito cedo também na minha militância cristã católica, no momento em que a igreja estava vivendo um momento muito bonito, né? O Concílio Vaticano II, surgimento das comunidades eclesiais de base, as discussões, a teologia da libertação, muitos religiosos, padres, bispos, religiosas, comprometidos no trabalho social, né? Comprometidos com os pobres, com a justiça social, comprometidos com a vida, né? Com o legado efetivo da mensagem de Jesus. Depois eu fui para Belo Horizonte quando passei no vestibular de Direito. Isso foi no ano de 1972, né? Já tem um bom tempo, por isso vocês ficam sabendo a minha idade, né? Assim, em Belo Horizonte eu fiz o curso de Direito, continuei a minha militância, movimento estudantil, né? Participando da luta contra a ditadura, sempre pelos caminhos da democracia, da não violência. Quando eu formei em Direito, eu fui ser advogado de sindicatos, de trabalhadores, de movimentos sociais, né? Assim, de caminho natural da minha vida. E por aí eu encontrei o Partido dos Trabalhadores. Você participa da fundação do PT ali em 80 ou você entra um pouco depois? Não, como é que foi isso? Eu acompanhei bem a fundação, né? A minha companheira, que eu perdi agora recentemente, a Vera, filiou no comecinho. Eu fiquei um pouco mais, eu filiei em 1981. Eu dei um tempo que eu fiquei um pouco assim, refletindo, avaliando. Eu não tinha pertencido a nenhum partido, mas eu tinha amigos na chamada esquerda católica, esquerda cristã. Eu tive amigos que eu apoiei em 1978. O Edgar Amorim, deputado federal, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. O professor Cássio Gonçalves, professor da PUC Minas, deputado estadual. Então eu fiquei vinculado por um certo tempo com o mandato deles. Eles eram do PMDB nessa linha que eu disse, né? Uma linha mais comprometida com a ética, com a justiça social, com a democracia. Mas aí eu fiz a opção pelo PT no comecinho de 2001, um ano depois da fundação do PT. Já em 1992... eu fui candidato pelo Partido dos Trabalhadores a vereador em Belo Horizonte. A primeira eleição que você disputou foi em 92? 92 não, desculpa. 82. 82, você foi candidato a vereador. Eu me filiei ao partido em 80, o PT foi fundado em 81? Eu filiei em 1981, 82 eu fui candidato a vereador. Fiquei na primeira suplência. Não fui eleito. Foi um mandato de 6 anos, né? Que terminava em 88. Exatamente, você tem uma boa lembrança, corretíssimo, né? Em 88 eu disputei novamente e fui eleito vereador em Belo Horizonte. Patrus, aí o seguinte, você é eleito vereador em 1988, né? Exato.
e pelo PT, um partido que causava, de alguma forma, naquele período, embora um partido popular, mas era um partido em formação, né? Um partido diferente. E já em 1992, você é candidato a prefeito de Belo Horizonte e se elege, né? Foi um dos primeiros prefeitos do PT, teve Erundina em 88, mas assim, um dos primeiros prefeitos do PT a ser eleito em capital, né? O PT estava em crescimento, né? Nós tivemos também Porto Alegre, né? 88, o Olívio Dutra foi eleito prefeito de Porto Alegre, e em 92 foi o Tarso Genro, que foi prefeito junto comigo. Você mencionou Erundina, parece que ganhamos também em Vitória. O PT começou, ele teve uma dificuldade no início, em 82, viu? Mas ele veio num crescimento. Para você ter uma ideia, em 88, nós elegemos 9 vereadores em Belo Horizonte. Eram 36, hoje são 41, né? Hoje 41 vereadores, o PT tem 3, né? Inclusive meu filho, o vereador Pedro Patrus, né? Tem 3 vereadores. Nós elegemos em 88 9 vereadores do PT, sabe assim? Em 1990, eu fui candidato a senador. E fiz uma campanha bonita, percorri o estado, fiquei em segundo lugar, sabe assim, e teve uma ressonância muito boa. Ganhei em várias cidades, inclusive em Belo Horizonte, já anunciando depois a nossa campanha prefeito. A que você atribui essa vitória lá em Belo Horizonte em 92? Ao crescimento nacional do PT? Ao crescimento do PT e, modéstia à parte, aos nossos compromissos, né? A minha história, o meu compromisso com a ética, com a democracia, com a justiça social, a minha boa formação também acadêmica, intelectual, professor, nessa época eu já era professor universitário, na PUC Minas, na Faculdade Mineira de Direito e na Escola de Serviço Social. Então tinha uma história também, né? Minha história de vida, de compromissos, advogado de movimentos sociais, de sindicatos, né? E nesse contexto também de um PT, a campanha para o Senado que eu mencionei, e uma coisa que eu acho muito importante, PC, que eu acho fundamental, o tempo de campanha. Nós temos que alargar o tempo de campanha. Campanha de 45 dias é brincadeira. Você pode estabelecer limites para propaganda, material, né? Evitar cartazes, evitar essas coisas, outdoor, mas a pessoa dizer que é candidata a algum cargo e conversar com as pessoas sobre isso faz parte da democracia. Sim. Não, você abriu o debate. Exatamente. Eu tenho para mim a impressão, Patrus, nós vamos voltar nessa sua apresentação, que a redução do tempo de campanha, até como profissional do marketing político, sim, ela foi feita, as restrições de propaganda, de campanha, etc., não foi feita para poder beneficiar nada. Foi feita, na verdade, para poder diminuir a renovação. Exatamente. Porque com quanto menos tempo de campanha, mais a possibilidade do eleitor votar naqueles candidatos que são mais conhecidos. E facilitar também, né, PC, na minha experiência direta, o uso e o abuso do poder econômico também. Sim. Percebe assim? Aquela coisa enlouquecida. Porque aí hoje a gente tem uma campanha que você é bem restrita, mas você tem uma pré-campanha que você pode fazer tudo. Então nós fizemos. Eu fiz campanha, por exemplo, em Belo Horizonte, eu fiz campanha 1 ano. Porque eu lancei minha candidatura no dia 10 de dezembro, né, de 1991, em homenagem ao aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Teve prévia no PT. Nós disputamos, eu disputei com o Rogério Correia, meu colega, nós éramos todos vereadores. O Rogério, vereador, e o Tomás Mata Machado, um outro colega nosso, vereador também. As prévias foram por volta do mês de março, abril. Vitorioso nas prévias, rapidamente nós unificamos o PT, né? Já no dia seguinte eu estava dando uma entrevista com o Rogério de um lado, o Tomás do outro, fizemos, tendo o Célio de Castro como vice também, uma coisa importante, né? Na época ele era do PSB, era uma figura queridíssima em Belo Horizonte, um dos médicos, né, mais renomados, né, de Minas Gerais e tudo. Então, aí ganhei a prévia no PT, vou fazer campanha. Eu percorri Belo Horizonte inteirinha. E naquele tempo tinha uma vantagem, que hoje é mais difícil, por conta da questão da violência, do crime organizado, questão das milícias, né, assim. Mas eu visitei todas as vilas, favelas de Belo Horizonte. Entrava numa ponta andando
Passava o dia inteiro, às vezes, almoçava lá, fazia reuniões, tal, assim. Fiz uma campanha peregrina por Belo Horizonte, sabe, assim, comecei com 3, 4% nas pesquisas. 92. Aí, de 93 a 96 foi o seu mandato. Não tinha reeleição naquela época, né? Porque a emenda da reeleição vem só em 1997. Mas você implanta o orçamento participativo em Belo Horizonte. Você acha que esse é o grande legado que você deixou, Patrus? Vamos lembrar aqui que eu não tinha eleição, eu fui eleito vice-prefeito. Não tinha reeleição, mas você elegeu o Sérgio. Eu saí da prefeitura com uma avaliação muito positiva e com uma relação muito fraterna com a cidade, muito respeitosa. E aí você implanta o orçamento participativo. Você acha que foi a grande novidade da sua gestão ali, Patrus? Uma delas. O orçamento participativo eu acho muito importante, né? Eu acho muito importante a questão da democracia participativa. As pessoas que pagam impostos, e todos pagam, inclusive os pobres, indireto, né? As pessoas que mantêm o país, que respeitam as leis, elas têm que participar ativamente na decisão sobre a aplicação dos recursos públicos. Votar bem, de uma forma consciente, cidadã, a cada 2 anos, PC, é muito bom, mas é pouco, As pessoas que mantêm o país, as pessoas que pagam impostos, as pessoas que cumprem as leis, as pessoas que contribuem na sua comunidade, essas pessoas têm que ter uma participação mais efetiva, exercer os direitos e deveres da cidadania. Então, o orçamento participativo foi isso, Nós abrimos as contas públicas. As pessoas sabiam de onde vinha e para onde devia ir o dinheiro público. Porque além de você pôr as pessoas decidindo onde e como aplicar o dinheiro público, é também um fator fundamental para combater a corrupção. Se abre as contas públicas. E são as pessoas que moram nos bairros, nas vilas, comunidades, favelas, que sabem dos seus problemas. Então nós vamos lá discutir com eles. E abrimos as contas. Tem esses recursos aqui, que é importante para vocês. Então, foi de fato uma experiência muito bonita, sabe? A questão do orçamento participativo. Eu acho que nós temos que avançar agora no plano nacional e estadual com planejamento e orçamento participativos. Além do orçamento anual, trazer as pessoas para discutir também no plano municipal, mas também no plano estadual, no plano nacional, as pessoas discutirem também os planos plurianuais, sabe? As leis diretrizes orçamentárias. É fundamental esse debate com a sociedade. Sim. Patrus, você, depois que saiu da prefeitura, elegendo o seu vice-prefeito, Célio de Castro, o que foi o caminho ali depois de 96? Você foi ser deputado, né? Não, vamos voltar um pouquinho aqui. Assim, vamos voltar na prefeitura. Voltar na prefeitura, porque teve mais coisa além do orçamento participativo que fica como legado para Belo Horizonte. Vamos lembrar também, as políticas públicas em geral. Vamos começar, por exemplo, não existia em Belo Horizonte as políticas relacionadas com a segurança alimentar. Então nós começamos a implantar restaurante popular, a merenda. Nós criamos a Secretaria Municipal de Abastecimento. Verdade. Aquele restaurante popular tão famoso, Depois, da rodoviária. Exatamente. Isso. Obra de Patrus na Prefeitura de Belo Horizonte. Então, daí nós ampliamos, a questão da segurança alimentar passou a ser um tema de política pública. Quer dizer, o direito humano, o direito básico das pessoas à alimentação saudável. Aquilo que eu aprendi na roça aqui em Bocaiúva, de barriga vazia ninguém pensa, é mais grave, de barriga vazia ninguém vive. Então a primeira condição para que uma pessoa possa ter uma vida digna, o primeiro passo é a segurança alimentar. Casa sem feijão, todo mundo tem razão. Exatamente, Implantamos em Belo Horizonte também as políticas públicas relacionadas com assistência social, não existiam. Foi criada também uma secretaria nesse sentido. Fizemos também, PC, um trabalho belíssimo na área da educação. Buscamos uma pedagogia nova através da escola plural. Nós construímos em 4 anos, além de reformar vários, nós construímos 12 novas escolas em Belo Horizonte. Tá? E um trabalho belíssimo também na saúde. Reduzimos a mortalidade infantil, levamos a saúde, os postos de saúde para as áreas mais periféricas. Foi um trabalho realmente muito bonito na área social em Belo Horizonte, sabe? Um trabalho comprometido com a vida. E nós buscamos também integrar cada vez mais as políticas públicas. Segurança alimentar, mas também com a educação, com a saúde, com a cultura, onde nós tivemos um trabalho belíssimo também. Importante. Então foi uma experiência realmente muito forte na prefeitura. Quando eu saí da prefeitura, terminei o mandato no final de 96, eu fiquei sem mandato. Aí eu retomei as minhas atividades,
né? O senhor é servidor efetivo da Assembleia Legislativa, né? Aprovado em concurso público de provas e títulos, né? Em primeiro lugar, tinha só 2 vagas. Então, eu tinha meu cargo na Assembleia e minha condição de professor na PUC Minas. Então, eu retomei as minhas atividades, né? Que estava licenciado sem vencimentos nas 2, retomei minhas atividades. Em 98, eu disputei o governo do Estado, pedido do PT, uma eleição muito difícil, perdeu. Porque foi uma eleição também, é importante contextualizar, né? Aquela eleição de 98, disputar contra Itamar Franco. Exatamente. Que era o rosto do Plano Real. Exatamente. Tinha sido presidente da República. Tinha sido presidente da República. Exatamente, ué. Se o Brasil estava com a inflação de 200%, a inflação vai a 0%, com o Itamar no governo, e você foi enfrentar aquela onça ali, né, Patrúcio? Exatamente, né? O Itamar Franco estava disputando, quem estava no governo disputando a reeleição era o Eduardo Azeredo. Sim. O Itamar saindo da presidência, disputando também. Então, mas o PT não tinha candidato, fomos lá, disputamos, prestamos esse serviço ao partido, tivemos 20% dos votos, também foi uma campanha digna, ética e tal. Aí fiquei também, perdi a eleição, retomei as minhas atividades, né? Aí eu fiz uma opção boa. No começo e final dos anos, nos últimos anos do século passado, 1999, no ano 2000, eu fiz uma opção de voltar a estudar. Aí eu fiz mestrado, fiz o doutorado. Doutorado eu não apresentei a dissertação, porque eu virei ministro, né? Então voltei, assim, dei uma atualizada boa nos meus conhecimentos. Então o senhor é advogado? Advogado. Mestrado em? Direito. Direito processual. Direito processual. E doutorado em filosofia. Voltado para a filosofia do direito. No doutorado eu não fiz a tese. Dissertação eu fiz tudo direitinho. Dissertação de mestrado e tal. Então foi um período de estudo, assim, eu li bastante, estudei, dei uma recauchutada na cabeça e também no coração, nos compromissos. Em 2002, eu disputei a eleição como deputado federal. Tive uma bela votação, fiquei na Câmara em 2003. Em 2004, o presidente Lula me convidou, ou melhor, me convocou, né? Para nós implantarmos, que não existia. Isso aí, vamos entrar nisso. Aí não existia, você foi o primeiro ministro, né, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Exatamente. É o ministro da implantação do programa Bolsa Família, que talvez seja, Patrus, eu não sei se você concorda com essa afirmação que eu vou fazer, é o maior programa de transferência de renda e redução de desigualdades, não da América Latina, com certeza, mas talvez do mundo. Sim. Tanto que o G20 agora, né, nesse compromisso proposto pelo presidente Lula aí, de combate à pobreza, né, vai replicar o Bolsa Família em diversos países, sobretudo da África. Mas, enfim, agora você vai contar pra gente como é que foi a experiência de criação, de implantação do Bolsa Família e de estar à frente disso, que foi a grande marca do primeiro governo do presidente Lula. Nós, na verdade, integramos no Ministério 2 ministérios que já existiam. O Ministério da Assistência Social, então puxamos as políticas públicas da assistência social, né, que já estavam colocadas no Brasil e tal, e o Ministério do Desenvolvimento, Ministério da Segurança Alimentar, Ministério do Combate à Fome e tal, né? Assim, puxamos também as políticas de segurança alimentar. No final de 2003, eu estava ainda na Câmara dos Deputados, foi aprovado o projeto do Bolsa Família. E ele começou, então, a ser implementado ainda no final de 2003, eu não era ministro ainda. E o presidente puxou para o gabinete dele. Quando eu fui para o Ministério, nós levamos o Bolsa Família também. Então, nós integramos o Ministério, as políticas públicas da segurança alimentar, combate à fome, fome zero, da assistência social e o programa Bolsa Família. Eu considero, PC, que um dos êxitos do programa Bolsa Família foi exatamente essa integração com outras políticas públicas. Sabe, assim, Porque não era só transferir o recurso. Exatamente. Por exemplo, havia uma exigência para que as famílias matriculassem as suas crianças, adolescentes na escola, tivessem os cuidados preventivos com a saúde. E a gente também fazia um trabalho no sentido, se o Estado exige
que as famílias tenham esses compromissos, ele tem também a obrigação de garantir que as famílias possam ter escola pública Sim. de qualidade próxima. Aumentou, Patrus? Tem uma estatística. Aumentou muito. O número de matrículas nas escolas aumentou por causa do Bolsa Família? Aumentou a frequência, a permanência na escola. Porque a evasão escolar no Brasil é muito grande. Aumentou a permanência da escola. Aí começou aquela campanha perversa que os setores mais conservadores no Brasil fazem, né? Com amplo apoio em alguns setores da imprensa, a campanha contra o Bolsa Família. Que era, né, estimular a preguiça, que tinha que não dar o peixe, mas ensinar a pescar. A primeira condição para ensinar a pescar é que a pessoa tinha comido o peixe, né? De barriga vazia, a pessoa não aprendia nem a pescar. Você acredita que o Bolsa Família foi um programa importante para que o dito mercado promovesse uma revisão da sua política de remuneração do trabalhador? Não, essa é uma questão que merece uma reflexão maior. O que eu posso dizer para você concretamente, PC, é que o Bolsa Família teve um papel importante na economia. Os pobres passaram a comprar. Houve um aquecimento. Eu acompanhei isso em várias cidades. Como ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, eu percorri o Brasil inteiro. Eu visitei várias vezes todos os estados do Brasil e visitava por dentro. Zona rural, cidades menores, a periferia das grandes cidades, onde vivem as pessoas, as famílias, as comunidades mais empobrecidas. Então dá para sentir nessas visitas, especialmente nesses bairros mais empobrecidos, o aquecimento do comércio. Os povos começaram a comprar alimento, material escolar para as crianças. Então começou aquela campanha difamatória, perversa contra o Bolsa Família. Nós começamos a fazer as pesquisas. A primeira pesquisa que nós fizemos foi um acontecimento. 80 e tantos % dos recursos eram gastos com alimento. O restante, basicamente, com material escolar, com a educação das crianças. Sabe assim, Então, além da dimensão social, da melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, o direito à alimentação, a segurança alimentar e tudo, esse impacto também positivo nas economias locais e regionais. Porque os pobres passaram a ser também presença, né, nos mercados, nas compras, sabe assim? Então nós começamos a ganhar a disputa que nós fizemos, a disputa mais ideológica em relação ao Bolsa Família, que enfrentou um contraponto muito pesado no seu início. Sabe, assim, nessa ideia, né, que os pobres... E agora, o que eu quero reiterar, que eu considero muito importante, é essa ideia de que o Bolsa Família foi levado para o Brasil inteiro. Nós fizemos acertos com todos os governos estaduais e, sobretudo, governos municipais para a implementação do programa, sabe? Obedecendo, inclusive, às diretrizes da Constituição, né, o Pacto Republicano. Nós conseguimos criar também esquemas de controle, de fiscalização muito eficazes no Bolsa Família. Integramos o Bolsa Família com algumas políticas de assistência social, como, por exemplo, os CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social, que passaram a ter uma presença muito forte, né, nesses centros de referência da assistência social. O CRAS é criação também da sua gestão? Começou na nossa gestão. Começou também na nossa gestão. Os CRAS trabalham... Né, na época era um nome estranho, hoje é comum, né, Patrus? Exatamente. Passa o tempo, hoje todo mundo sabe que é CRAS, né? Exatamente. Mas na época parecia um palavrão incrível, né? Vai no CRAS. E ali trabalham assistentes sociais, psicólogos, que ajudam, inclusive, a manter, né, assim, e nós conseguimos manter também um esquema muito vigoroso de controle, garantindo que os recursos chegassem efetivamente àquelas famílias que estavam dentro dos critérios. Fizemos parceria com o Ministério Público, no sentido de criar essa consciência, né, assim. Então, o que eu quero dizer, sintetizando, é isso. O Bolsa Família foi uma política exitosa na medida em que ele também esteve integrado com outras políticas. Ancorado bem na segurança alimentar, nos restaurantes populares, nas cozinhas comunitárias, nos bancos de alimentos, nas vigorosas políticas de apoio à merenda escolar de qualidade, ancorado na assistência social. Lembro de você vindo inaugurar o restaurante popular de Montes Claros, que lamentavelmente está fechado. E destruído. Passei lá em frente hoje, dá uma dor no coração, né? Uma dor no coração, assim, matou a fome de muita gente. Eu almocei aqui algumas vezes e tal, acompanhei, exatamente. Aí hoje uma cidade desse tamanho, desse porte, a questão do restaurante popular fica resumida ao restaurante universitário da Unimontes. Lamentável. Que é basicamente para os estudantes. Basicamente para os estudantes, porque só os estudantes lá que têm um acesso à comida realmente barata. Exatamente. Né? Embora não seja um preço exorbitante para quem está de fora e tal, mas
Essas políticas da época, Patrus, você acha que com a volta do Lula ao governo, elas estão sendo retomadas? Tá devagar ainda? Como é que você avalia isso, esse legado? Ou precisa de algo ir além do que já foi feito? Primeiro nós temos que considerar, né, PC, que o presidente Lula, um grande líder, né, que a gente respeita muito, que nos move também, né, nas nossas ações políticas e tudo. O presidente Lula herdou um país realmente muito maltratado, né, vamos ser claros aqui, sabe? O governo que precedeu foi um desastre, um desmonte total nas políticas sociais, né? Pegamos, por exemplo, a educação, política pública fundamental, 4 anos de governo, 5 ministros, 5. Nenhum deles com nenhum compromisso com a educação pública. Não dá para você lembrar de nada, né? Do que foi feito na educação. Né? A questão da saúde, né? O desmonte total na área da assistência social, da segurança alimentar, sabe assim? Então é claro que o governo do presidente Lula está tendo que retomar. E tem retomado coisas muito boas. Nós falamos aqui, ó, a questão da segurança alimentar, o programa Bolsa Família, né? A retomada também correta do BPC, o benefício de prestação continuada, né? Eu penso que tem umas retomadas importantes. Mas eu penso que, vencidas essas dificuldades iniciais, nesses 2 primeiros anos, na minha leitura, o governo do presidente Lula teria que buscar novos horizontes. Consolidar o que nós já fizemos, que é importante, consolidar o PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, Programa Luz para Todos, Bolsa Família. Consolidar isso aí é uma conquista da nossa sociedade. Teve um tranco pesado no desgoverno passado, retomar isso aí. Agora, avançar. Um ponto que eu considero fundamental é a questão da educação. Eu considero a educação uma política pública muito especial hoje, porque ela trabalha nas duas pontas, ao mesmo tempo que é um direito fundamental da pessoa. Todas as pessoas, né, desde a infância, educação infantil de qualidade, as creches, etc., é um valor fundamental também para qualquer projeto comunitário. Nós não podemos pensar Montes Claros, pensar Bocaiúva, pensar Belo Horizonte, pensar Minas Gerais, pensar o Brasil, sem uma vigorosa política de educação. Educação ligada à cultura, à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico, científico do nosso país, educação também que trabalhe o resgate histórico do nosso país, a questão da história, uma educação que se abra também para a reflexão, para os valores democráticos, convivenciais, sabe? Então eu penso que um desafio hoje para o nosso país, e penso que o nosso governo poderia assumir esse grande desafio, é um projeto pedagógico de escola pública de qualidade desde a educação infantil, desde as creches. Aí vai subindo o ensino fundamental, o ensino médio, universidade, as universidades públicas, né? Vincular também as universidades às características regionais, né? Ter um papel importante também no desenvolvimento local, no desenvolvimento regional. Eu penso que esse é um grande desafio hoje, sabe? Assim, essa questão da educação nessa perspectiva. Eu vejo, por exemplo, tem um projeto na Câmara que não anda, está parado, que cria o Sistema Nacional de Educação. Assim como nós temos o SUS, que vem prestando tão bom serviço ao Brasil. Sim. Hoje eu visitei o hospital aqui, o hospital universitário, né? Tocou o coração, né? Talvez a política mais transformadora da história deste país tenha sido a aprovação do SUS na Constituição de 88, exatamente, né, Patrus? É claro que o governo passado desmontou, mas está retomando e tudo, a coisa vai né? Então, criamos também no nosso período o SUAS, o Sistema Único da Assistência Social. Então seria fazer o Sistema Nacional de Educação, o Sistema Único de Educação, né? que pudesse buscar ações integradas entre os governos municipais, governos estaduais e o governo nacional. Por exemplo, que em princípio, a educação infantil e ensino fundamental está mais ligada às prefeituras, governos municipais, né? Assim, o ensino médio, governo estadual já com responsabilidade. O ensino fundamental é município e estado. O ensino médio, estado, União. A universidade, governo federal, a União, né? Então seria uma integração, por exemplo, o município que não quiser fazer educação infantil, por omissão ou por carência mesmo de recursos, por impossibilidade, o governo federal pode mobilizar recursos para isso e fazer diretamente. Sim, ter uma gestão plena da educação. Exatamente. Assim como tem a gestão plena da saúde. Exatamente. Patrus, mas vou voltar aqui. Você também foi ministro do desenvolvimento agrário, né, com a presidente Dilma, num período assim conturbadíssimo da nossa democracia brasileira, né?
Conta um pouco desse período ali. Não, foi um período muito pequeno, período curto, né? No Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né? Nos 2 primeiros governos históricos, né, do presidente Lula, eu fui ministro durante mais de 7 anos, né? Quase o tempo inteiro. Quase o tempo integral, né? No Ministério do Desenvolvimento Agrário, a presidenta Dilma me convidou já no 2º mandato dela. Então nós assumimos lá em janeiro de 2015 e em 2016 veio o golpe, né? Que afastou a Dilma. Então eu fiquei 1 ano e poucos meses no ministério, sabe? Foi também uma experiência muito intensa, sabe, assim, a relação com os movimentos sociais, as viagens que eu gosto e comecei a fazer pelo Brasil, para visitar a agricultura lá nas suas bases. Conseguiu tudo, avançar ali alguma coisa de reforma agrária nesse período, Patrus? Começamos a abrir uma discussão, sabe, comecei a avançar alguns estudos, sabe, assim, é claro que em 1 ano não dá para fazer uma... Por exemplo, eu comecei a descobrir que tem uma norma que eu queria pôr em discussão, né, que os municípios também, o governo federal pode transferir para os municípios a cobrança dos impostos rurais. E quem não paga o imposto rural, a terra, a partir de um certo momento, ela pode ser objeto de desapropriação. Sabe, assim, Agora, é claro que a questão da reforma agrária no Brasil, ela tem que ser pensada também de uma forma integral. Sabe? Nós temos que garantir a produção do Brasil, é claro. O Brasil produz muito alimentos. Agora, eu acho que o grande desafio que nós temos, PC, é produzir alimentos prioritariamente para o consumo interno. Sim. Sabe? Um país soberano, e nós fundamos lá, nós criamos a frente, né? A Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional, que é um tema que me mobiliza muito, né? Um país soberano, um país comprometido. Em primeiro lugar, um país que cuida do seu povo, cuida da sua gente. O primeiro passo é garantir, para garantir a segurança alimentar, o país tem que produzir alimentos para o consumo interno. Produz também, para produzir muita soja, muita coisa para exportação, mas o Brasil tem que produzir arroz, feijão, mandioca, percebe assim, milho, né, até para consumo de animais também e tudo. E num esquema vigoroso de o governo garantir a compra desses produtos. Aí o fortalecimento da Conab, por exemplo, é fundamental. O governo tem que ter estoque de alimentos. Sim. Né? Assim, para comprar. Nós estamos vivendo o problema agora, esse desafio da carestia no preço de alimentos. Tá? Agora, Patrus, talvez você não tenha dimensão, vou te chamar de você. Claro, eu acho bom. Pelo tamanho, do tamanho que você tem. Se for um prefeito histórico de Belo Horizonte, né? Muitas políticas públicas importantes ali. Foi talvez não, com toda certeza, o melhor ministro da área social que esse país já teve, né? No momento de implantação de mais políticas realmente, quando se começou a olhar mesmo de uma maneira mais direta para o trabalhador, para, né, as pessoas do campo, etc. Né? É uma entidade, vamos dizer assim. Muito obrigado. Só uma entidade. Não é, com todo respeito, né? A gente brinca. Tem uma brincadeira, inclusive, até que o meu pai faz, que ele falou, entidade, aquela voz rouca dele, a entidade que tem voto é só boiadeiro, Chico Preto, só essas entidades têm voto. Quando a pessoa fala, fulano representa uma entidade, uma associação comercial, tá, não, essas entidades não têm voto, mas assim, no bom sentido. Agora, no auge da sua carreira política, o senhor tá numa luta que, assim, inglória, pelo menos na minha opinião, que é estar rodeado de malucos na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ. Como é que tá sendo essa experiência lá, Patrus? É uma coisa assim, não tem hora que dá vontade de pedir e falar, PT, me tira disso, gente. Já dei minha parcela de contribuição para eu enfrentar essa maluquice aqui nessa CCJ. Assim, é um tipo muito diferente de política, não, Patrus? Tem os seus desafios, né? Mas aí, PC, primeiro... Como que você consegue? Não dá aquele desânimo assim, falar, gente, eu vou para essa CCJ... com todo respeito, você não pode falar isso pela ética, mas eu posso. Não é uma presidente louca, uma turma altamente maluca. Não, o ambiente lá realmente não é dos mais
Saudáveis, não. Tal essa avaliação tem muita procedência. Mas eu penso o seguinte, eu tenho uma vocação para a vida pública. Eu não estou na vida pública gratuitamente. É claro que eu tenho uma vocação. As pessoas me perguntam, quando você entrou na política? Eu falo, desde que eu me entendo por gente. Eu sempre gostei. A vida é um exercício político. Exatamente. Aí já, movimento estudantil secundarista em Bocaiúva, adolescente, depois em Belo Horizonte, a luta contra a ditadura, né, o trabalho junto aos movimentos sociais, trabalho de base e tudo, né? Então, eu tenho uma dimensão política e tem também um profundo amor ao Brasil. Sabe, assim, essa coisa foi se consolidando em mim, sabe, em várias dimensões. A minha relação com a cultura brasileira, a minha relação com a história do Brasil, eu sou um estudioso da história do Brasil, minha relação com o direito, a minha relação com a literatura brasileira, sabe assim. Então eu tenho uma relação muito forte com o nosso país a partir da minha relação com Bocaiúva, né, com o norte de Minas, com o sertão de Minas, com a obra do Guimarães Rosa, né, uma paixão pelo estado de Minas Gerais, que é um estado mais parecido, é uma síntese do Brasil. Sim. E uma paixão também pelo nosso país, sem perder também a dimensão do compromisso com a vida no nosso planeta Terra, que hoje as questões, especialmente no campo ambiental, estão mostrando uma interligação muito forte, né, entre os diferentes países que a gente precisa pensar. Mas então eu tenho essa relação muito forte com o Brasil. Sabe, esse enfrentamento lá na CCJ. Então, pois é, eu estou colocando essas questões, e essas questões me dão muita força para enfrentar isso. Sabe, assim, às vezes, a minha formação também, minha formação espiritual, assim, que é um desafio pesado, muitas vezes Eu sofri, inclusive, uma agressão uma vez, né, uma agressão verbal mentirosa, né, assim, eles tentam intimidar a gente. Essa aqui é a questão mais importante, sabe, assim, no grito da ameaça, até mesmo física, eles tentam intimidar e a gente tem que enfrentar isso, sabe? Assim, tem que conviver. Eu sinto que é um momento muito difícil que nós estamos vivendo no Brasil, especialmente na Câmara dos Deputados, no Congresso e na Câmara de Estado no dia a dia, né? Uma correlação de forças difícil para nós. Se nós chamarmos todos os partidos do campo da esquerda democrática, centro-esquerda, tal, até desse centro, um centro mais democrático, nós não chegamos a 150 deputados, né? A maioria absoluta do centrão, e uma turma também da direita extremada, sectária, né, agressiva, que defende abertamente a violência, como nós vimos no 8 de janeiro, e vimos agora nesses acontecimentos, estão sendo apurados agora, que nos deixam também muito preocupados, né, com a questão. Você já viu, Patrus, viu muita coisa, enfrentou a ditadura militar, mas na sua carreira aí de vida, não só na política, mas na academia, na militância, você já viu algo tão grave quanto esse plano de se assassinar? Essa palavra, né? Exatamente. A gente vai para o YouTube, é uma palavra forte, pode ser até... mas as coisas estão ser ditas, né? Claro. O presidente, o vice-presidente, o vice-presidente eleito e o ministro Supremo Tribunal Federal. Você já viu algo tão grave? Muito. Assim, eu fiquei, no que você falou, assim, talvez, né, eu vivi uma experiência muito ruim, mais duradoura, do ato institucional número 5, né, que foi o golpe dentro do golpe. E aí realmente fechou. Né? Tá passando agora um filme, por exemplo, sobre o Rubens Paiva, né? Assim, muito bom. Eu não vi ainda não assisti não, quero assistir. Simplesmente a ditadura sumiu com ele. Como sumiu com muitas pessoas, né? Mas assim, então, se esse golpe de 2022 tivesse dado certo, ele teria sido mais grave no momento do golpe você tem razão, do que o de 64. Você imagina um golpe, já começa querendo matar o presidente da República, o vice-presidente, ministro do Supremo Tribunal. Você imagina com a relação do restante da sociedade, véio, sabe? Exatamente. Assim, e estava claro que eles iam tomar o poder para implantar. O ex-presidente, né, ele declarou uma vez, né, que a ditadura errou de não ter mais 30 mil comunistas, pelo menos, sabe assim? Então poderia ser exatamente essa tentativa de matar alguns, não, e que ele já queria matar o presidente desde aquela época, né? Porque ele colocou Fernando Henrique Cardoso no meio desses 30 mil, que era o presidente naquela bizonha entrevista que ele deu. Exato, pois é. Então, realmente, eu concordo com você. E aí eu penso que a gente não tem que ter conhecimento, buscar cada vez mais o que aconteceu, o que está sendo apurado, acompanhar os acontecimentos, a ação agora da... Você acredita em punição? Acredito, porque o PGR vai para
o Supremo Tribunal Federal está atuando nesse negócio com muita força, até pelas ameaças que ele próprio sofreu, sabe assim? Então eu estou com a esperança de que o Poder Judiciário no Brasil tenha uma atitude digna, afirmativa, soberana, independente e de compromisso com a democracia. O que eu considero fundamental também nesse momento, PC, primeiro grave isso, quer dizer, isso que aconteceu mostra que pode acontecer mais na frente. Sim. Quer dizer, tem pessoas aí que não querem a democracia, que não têm nenhum respeito pela vida, pelas diferenças, pelos direitos humanos, pelos direitos fundamentais. Então a ameaça está posta. Então eu penso que uma questão fundamental para nós, nos meios de comunicação, inclusive, que tem um compromisso com a democracia, né, que é nós afirmarmos com muito vigor os valores e os princípios democráticos. O Estado democrático de direito, sabe? Aí entra, inclusive, os que eu mencionei aqui, a questão da democracia participativa, criar espaços para que as pessoas possam fazer política no sentido melhor da palavra, para que os cidadãos e as cidadãs possam exercer efetivamente os seus direitos e deveres de cidadania, de nacionalidade, sabe assim? Então, alargar esse espaço de participação da sociedade, que é alargar os espaços democráticos, sabe assim? Porque eles, a turma da direita mais extremada, né, o pessoal, eles têm uma força, eles são presentes no Brasil. Estão sempre presentes. Eu não vou na história, não vou longe na história, não. É só pegarmos aí os últimos... os tempos, a minha idade, vamos pegar os tempos que eu estou vivo, né? 54, não deram o golpe com o Getúlio, porque o Getúlio teve aquele gesto extremo, sabe assim, mas estava tudo mobilizado para dar um golpe no país, afastar o Getúlio e a direita, Carlos Lacerda, setores mais reacionários das Forças Armadas e tal, tomaram o poder. O Juscelino foi eleito com muito jeito, teve o Marechal Lott, um grande militar, né, que garantiu a integridade, teve algumas resistênciazinhas pequenas, menores e tal, mas em 1961, né, quando o Jânio Quadros renuncia, veio a reação para impedir a posse do vice-presidente eleito, João Goulart. O país viveu uma crise naquele período, né, que depois foi contornado e tal. E foi levemente transformado naquele período quase que numa rainha da Inglaterra, né? Parlamentarismo. No parlamentarismo. Exatamente. Né? Que acabou sendo uma espécie de golpe também. Exatamente, claro. Em 64 dispensa comentários. No orçamento atual tem espaço para grandes políticas públicas, como, por exemplo, aquela que nós acabamos de falar, aquelas lá de 2004, 2005? Não tem, né? Não. Mas aí também tem que acertar outras questões. A questão da dívida externa, né? A questão do papel do Banco Central nessa confusão aí de ficar subindo, aumentando os juros. Cada vez que aumenta também a dívida externa, a dívida do país e tal. Não posso falar sobre Banco Central porque meus advogados não me autorizaram aqui, patrão. Senão ia ter uma opinião sobre essa muito contundente. Uma especulação que a turma faz com juro para poder beneficiar rentista. Claro, que é uma situação... exatamente, tem essas questões assim... Porque a gente tem uma inflação que, tipo assim, realmente, ela tá ficando um pouquinho fora da meta, mas ela está ainda baixa para os padrões brasileiros. E é uma inflação muito provocada ali na situação dos alimentos, em função de todos esses eventos climáticos que a gente tem, e quem colabora para que nós tenhamos uma situação ruim de clima é justamente esse mercado que pressiona o aumento de juros. Exatamente, eu acho também que teria o Brasil fazer uma reforma tributária no sentido de que as grandes fortunas, as grandes propriedades rurais e urbanas, sabe? As grandes rendas fossem melhor tributadas. Tá? Se nós queremos um país justo, com segurança inclusive, se nós queremos um país com maior segurança pública, com menos violência, um país comprometido com a vida, se nós queremos realmente vigorosas políticas públicas, nós falamos aqui educação, saúde, segurança alimentar, cultura, moradia decente, trabalho digno, né? Se a gente quer um país... essas coisas custam dinheiro. Então as pessoas que podem mais têm que contribuir mais. Isso volta para elas, inclusive. O ministro Fernando Haddad, por esses dias, ele fez, na minha opinião, não sei qual a sua, uma medida interessante, um gesto estratégico interessante. Quando ele divulgou a lista das empresas dos grandes grupos, né, inclusive artistas, etc., beneficiados com as isenções fiscais. Ele foi para cima. Claro. E eu acho que isso somou pontos a favor. Claro, porque depois que ele fez isso,
Você não vê mais a grande mídia, os empresários falando em corte de gastos. Isso. Diminuiu muito, né? Porque ele mostrou onde pode ser cortado. Você acha que tem clima com essas discussões, com esse contra-ataque que o governo fez, para se voltar com o projeto de taxação de grandes fortunas para a Câmara, Patrus? Eu acho que tem que criar esse clima. Não vou dizer que tem esse clima hoje, não. Tem que se criar. Tem que criar. O caminho para criar esse clima é nós abrirmos um debate maior com a sociedade. E aí os meios de comunicação têm uma responsabilidade para contribuir nisso também. Sabe? Porque eu acompanho bem os meios de comunicação para ter notícia, saber das coisas e tal. Primeiro você vê uma ênfase, seja na propaganda, sobretudo na propaganda, mas também muito nos programas. Você vê uma ênfase sempre muito centrada no individualismo, no consumismo. Nós temos que resgatar os valores coletivos, comunitários. Aí volta para uma questão sua da religião, da teologia da libertação sendo substituída pela teologia da prosperidade e já está sendo agora substituída por outra, né, Patrus? Que é a teologia da dominação. É a prosperidade nós todos queremos. Mas a prosperidade individual, sim, mas também vinculada à prosperidade comunitária, coletiva. O ser humano não é um ser individual, nenhum de nós vive sozinho. Nós somos seres comunitários, coletivos, societários. Nós dependemos uns dos outros. Então, para nós pensarmos um projeto digno de vida para nós temos que pensar um projeto digno de vida também para toda a sociedade. Até para combatermos com eficácia nas suas raízes a questão da violência, das segregações, sabe assim? Então eu penso que essa questão, por exemplo, nós temos que voltar a ter um debate maior com a sociedade. Interessa, nós estamos vivendo hoje esse domínio do poder econômico, né? Esse neoliberalismo enlouquecido, né? Essa coisa, dinheiro para cá, dinheiro para lá, lucro para cá, aplicação. Nós todos queremos ter uma vida digna, mas uma vida digna para todos também. Né? E nós todos queremos viver numa sociedade com mais segurança. Mais ou menos nesse tema aí. Então a gente teve agora no Congresso essa discussão que não avançou, né? Da questão da taxação dos super ricos. O deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, ele está com uma discussão aí pelo fim dos super salários, que eu acho que vai um pouco nisso aí, né? E a deputada Érica Hilton, também do PSOL de São Paulo, ela está com a discussão lá do fim da escala. Ótimo, da escala 6 por 1. Exato. Dá uma passada nesses temas aí e faz com eles uma pergunta. Diante das críticas que foram feitas de que a esquerda perdeu a conexão com a sociedade brasileira, sobretudo com a sociedade brasileira mais que mora nas pontas. Sim. Você acha que essas pautas elas são capazes de promover essa reaproximação por si só? Abre a discussão, sabe? Eu penso que essa discussão é mais ampla. Como eu disse aqui primeiro, nós temos que acertar com os meios de comunicação que sociedade que eles estão defendendo. É só o individualismo, é só o consumismo, é só a propaganda, ou vão abrir também um debate sobre um projeto digno, decente de sociedade, o projeto nacional que nós queremos para o Brasil, né? Assim, depois também eu penso a educação. Eu sinto, pensei, que nós estamos vivendo um momento, inclusive, de um certo rebaixamento cultural. Porque não interessa aos donos do poder econômico, aos donos do dinheiro, que hoje têm uma influência muito grande, não interessa a eles, inclusive com uma influência muito grande nos meios de comunicação, porque uma boa parte dos meios de comunicação viraram também grandes empresas, e quem financia elas também, para serem cada vez mais enriquecidas, são os grandes grupos econômicos, é o sistema financeiro, são os bancos, é a indústria automobilística e tal. E aí os grandes grupos econômicos colocam 350 deputados na Câmara? Exatamente. A esses setores não interessa que a sociedade fique mais politizada, mais aberta, sabe assim? Interessa tornar os seres humanos uma manadazinha mesmo, pessoas que não pensam, que não refletem, que não questionam, que não refletem sobre a vida coletiva, comunitária, a relação com a natureza, né? Assim, então, eu penso primeiro por grande desafio nós enfrentarmos isso. Sabe, assim, nós da esquerda democrática e tal, nós temos que começar a debater essas questões, que eu acho que nós estamos um pouco omissos, sabe, os partidos políticos, o próprio Partido dos Trabalhadores, o campo da esquerda democrática. Você compartilha das críticas que a esquerda priorizou muito o discurso identitário e deixou o discurso
assistencial, trabalhista um pouco de lado, ou você acha que isso é um exagero, é uma forçação de barra? Não, eu concordo um pouco com isso, eu reflito sobre essa questão, porque eu defendo rigorosamente os direitos humanos para todos, né? E a questão racial no Brasil, então, merece uma atenção muito especial mesmo. A escravidão foi um horror no Brasil, né? O país que durou mais a escravidão, né? E na abolição da escravatura não entregou nada para os nossos antepassados pretos, nada, sabe assim, então a escravidão, Joaquim Nabuco tem um texto bonito que ele fala isso, a escravidão vai continuar marcando o Brasil por muitos e muitos anos ainda. É um texto, inclusive, que o Caetano Veloso musicou, sabe assim, belíssimo, inclusive. Então a questão, por exemplo, da questão da escravidão no Brasil, a questão racial, tem que ser confrontada sim. Né? A questão dos direitos das mulheres, sem dúvida. A questão LGBTQIA+, também, sem dúvida. A questão indígena também, né? Os direitos dos povos indígenas, os direitos da sua cultura, da sua terra. Mas você acha que não pode ser só isso? Essas discussões todas perpassam um projeto de sociedade. Essa é a questão, sabe? Você não pode separar esses temas, eles estão interligados. E eles se prendem a uma questão maior. Que sociedade nós queremos? Dentro desse capitalismo selvagem que nós estamos vivendo hoje no Brasil, em grande parte no mundo, sabe? Enlouquecido, né? Não estou dizendo que seja contra o capitalismo, não. Agora, o capitalismo tem que ter normas, regras, né? Tem que ter essa questão do visar o bem comum, o direito à vida, os direitos das minorias e tal. Então, você pensar essas questões que você mencionou, que eu anotei também aqui, essas questões devem ser consideradas dentro de um projeto de sociedade. E aí tem que entrar temas fundamentais. Que projeto de educação nós queremos para a formação boa das nossas crianças, dos nossos jovens, né? Como recuperar a nossa identidade histórica, cultural, belíssima que o Brasil tem, na nossa música, na nossa literatura, nas artes plásticas, no cinema, no teatro, né? Como reforçar a nossa soberania. O Brasil é um país que efetivamente seja voltado para o seu povo, que cuide bem das pessoas em primeiro lugar, com prioridade de todas as pessoas, sem excluir e sem discriminar ninguém. É claro que tendo aí eu faço um destaque especial para a questão racial, para a questão dos pretos. Mas aí o seguinte... Aí eu só vou concluir. Na questão racial, realmente, pelo legado perverso da escravidão e pela permanência do racismo entre nós, inclusive hoje, eu penso assim, com relação à questão racial, talvez a gente tenha que ter uma atenção especial e algumas medidas concretas, como, por exemplo, essa aí de uma hora mais fácil acesso ao trabalho, educação e outros. É porque, na verdade, a questão da escala 6x1, ela prejudica mais as mulheres, prejudica mais os mais pobres, prejudica mais os negros, né, Patrícia? A escala 6x1 é inaceitável. Eu estou inteiramente de acordo com o projeto da Rio. Tem uma discussão Tem anterior. clima para passar? Eu acho que está ganhando. Está ganhando clima. Tem uma adesão muito grande da sociedade, sabe? E tem outras questões trabalhistas também, né? Eu que fui professor de direito do trabalho, advogado trabalhista, que a gente tem que colocar. Houve um desmonte dos direitos trabalhistas na reforma lá em 2017. E você acha que passa o 4x3 ou o 4x3 ela colocou ali para poder, pelo menos, ter margem para gordura? Processo de discussão, né? De debate, sabe assim... Mas tem que ampliar, reduzir a jornada de trabalho, sabe? Reduzir, sabe? Assim, e garantir pelo menos um final de semana para as pessoas, convívio familiar, né? Tempo para leitura, tempo de lazer, né? Tempo para praticar atividades culturais, esportivas. Eu acho que tem que ter um debate específico, sabe? Assim, eu penso, nós podemos colocar, por exemplo, a questão das 36 horas, mas eu acho que o objetivo que nós podemos buscar efetivamente é a jornada de 40 horas, que foi que nós defendemos no processo constituinte, né? Sim. Há tantos anos atrás, percebe? Assim, então, e depois, eu considero também outras questões importantes, por exemplo, eu tenho refletido sobre isso, no passado, o trabalhador contava como horário de trabalho o percurso do trabalho dele. E você sabe as condições, muitas vezes, das pessoas, a condição de transporte coletivo, o sofrimento, sabe? Tem que levantar de madrugada, sabe? Então, e aí, curioso, aquele cara que volta 6 horas da tarde cansado, né, Patrus? Exatamente. Pra casa, enfrentando o ônibus cheio, pega o celular e vai xingar a esquerda no WhatsApp e sabendo que ela só tá voltando pra casa 18 horas porque a esquerda garantiu esse direito pra ela, né, Patrus? Que coisa curiosa. Questão da informação, né? Questão da informação. A gente precisa também
debater essa questão da informação no Brasil. A pessoa hoje que vê uma jornada de 8 horas, ela não sabe que ela já foi de 16 horas. A liberdade dos meios de comunicação, em todos os sentidos, né? Inclusive os meios mais modernos agora, Sim. A liberdade dos meios de comunicação pressupõe certos requisitos éticos, certos requisitos morais, né? Assim, do ponto de vista de compromisso com a verdade, com a veracidade e com o esclarecimento efetivo das pessoas. Da conexão, nós vamos para o voto. 2026, você, pela sua experiência, você acha que está contratada uma derrota do campo progressista na eleição presidencial, ou você vê que há um caminho mais pavimentado para uma reeleição do presidente Lula? Não, eu vejo um caminho bem aberto para o nosso campo da esquerda, sob a liderança do presidente Lula, mas nós não podemos nem cair no derrotismo e nem cair também numa euforia, sabe? Nós temos um caminho difícil, desafiador, mas que é difícil para eles também, para a direita, sobretudo depois desses acontecimentos aí que vão ter desdobramentos, né? Assim, vai ter um desgaste para eles. Tentar dar um golpe, né, com a previsão de sanguinária, previsão de terror mesmo, de uma ditadura brutal, cruel, sem limites, tem um preço, tem um ônus, né? Então eu acho que esse debate tem que ser feito. O pessoal fala que o PT não elegeu tantas prefeituras, mas o PT nunca foi bom de eleger prefeito também não, né, Patrus? Não, já foi, se você ficar na história assim, não é um negócio... É claro que eu não sou, eu penso por mim também, né? Assim, o que eu estou pensando? Assim, na minha cabeça, agora nesse momento, 2025 chegando, eu acho que o PT tem que fazer uma boa revisão também, sabe? O exame de consciência que eu aprendi na tradição cristã é muito bom, sabe? O exame de consciência, autocrítica, tanto do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista coletivo, comunitário, partidário. Eu penso que o PT tem que refletir um pouco sobre a sua ação. Sim, sabe? O que nós estamos propondo para o povo brasileiro? O que nós queremos para o povo brasileiro? Aí dentro desse pensamento vai ter eleição do PT no ano que vem. Você acha que a mudança do partido ela precisa ser de direção? Como é que você enxerga isso aí? Não, a discussão tem que ser feita, sabe, assim, aberta, tem que começar a conversar, sabe, assim, eu, por exemplo, marquei uma reunião com a minha equipe de trabalho para segunda-feira de manhã para discutir essa questão das eleições do PT, percebe, assim, eu vejo hoje o PT muito aquém no plano municipal em Belo Horizonte, onde eu estou mais no dia a dia, no plano estadual, sobretudo. Nós falávamos isso aqui no backstage. Quando você foi candidato a prefeito de Belo Horizonte pela última vez, você perdeu as eleições, né? O PT perdeu, mas você teve 40% dos votos. Agora, nesse último pleito, o candidato do PT teve 4% dos votos. É até numericamente uma coisa assim, de 40 para 4 é uma... Eu penso que a gente não pode também pautar ação Sim, partidária por resultado eleitoral, claro, não é? Mas nós assim, começamos do PT pequenos, Mas você acha que tem clima, Patrus? Eu vou entrar numa pergunta aqui de Minas, né? Entrevista boa, tempo... infelizmente a gente vai, mas assim, você acha que o PT, porque o PT hoje não tem um nome para disputar o governo, ou tem, assim, com chance de ganhar, não tô falando que não tenha quadros bons, quadros bons tem, inclusive você, mas assim, você acha que o PT, como que ele vai enfrentar essas eleições aqui em Minas Gerais? Pois é, eu acho que uma questão que eu tenho, eleição em 2026, sabe, assim, nós estamos em 2 anos para frente. Você acha que o PT tem que ter candidato próprio ou apoiar o PSD? 2 anos para frente, vamos amadurecer as questões, vamos ver como é que fica, assim... Sem muro, Patrus, tem que apoiar o Pacheco ou ter um candidato próprio? O que eu considero fundamental nesse momento, não tem eleição no ano que vem, a eleição vai ser... O que eu considero fundamental nesse momento é que o Partido dos Trabalhadores recupere algumas bandeiras que fazem parte da nossa história e que estão nas raízes do PT. Quais? Por exemplo, isso nós discutimos aqui hoje, um projeto sobre educação. Projeto vigoroso de educação, escola pública de qualidade, desde a educação infantil, desde as creches até a universidade pública, uma educação que ensine bem, prepare bons profissionais, mas que também forme bons cidadãos e boas cidadãs.
pessoas mais conscientes, uma educação também comprometida com os valores e princípios democráticos, uma educação comprometida com a dimensão comunitária, societária da vida, com o bem comum, percebe? Esse é um ponto fundamental. Manter e aperfeiçoar, alargar cada vez mais o SUS, que você elogiou muito bem, o Sistema Único de Saúde. Pensar, a educação e a saúde pressupõem outras políticas públicas. Então, pensar uma ação vigorosa no campo das políticas públicas, segurança alimentar. Nós queremos acabar com a fome no Brasil, é prioridade, mais uma vez, acabar com a fome, mas para acabar com a fome para valer, está claro que nós temos que ter medidas. Tempo de retomar essa linha para 2026 ainda? Eu estou dizendo para você que a minha ação política não se encerra em 2026. A minha militância política não tem a ver só com a eleição. É um projeto do Brasil. Você acha que independente, então, de ganhar ou perder a eleição, o PT tem que retomar sua identidade? Exatamente. Eu acho que retomando, ele terá muito melhores chances em 2026, na minha leitura. Mas eu acho que o fundamental na política não é ganhar ou perder a eleição. Eu estou na política em nome de princípios, de valores. Eu estou na política para defender aquilo que eu acho que é razoável para a condição humana. Eu quero uma política, por exemplo, para concluir aqui, que coloque a vida humana como o valor mais importante. Preservar a vida. Um compromisso com uma sociedade onde todos nós nos esforcemos para que ninguém morra antes, precoce e prematuramente. Para que ninguém morra por conta de falta de cuidados médicos, para que ninguém morra por conta da estupidez, da violência, dessas mortes brutas que nós estamos vendo pelo Brasil afora, que ninguém morra por conta de fome, de segurança alimentar. A vida hoje está ligada com a questão ambiental. Nós temos que pensar em enfrentar essa questão ambiental. Exatamente. Inclusive trazer a questão ambiental, PC, para as cidades. O nosso compromisso com as gerações presentes, mas também com as meninas e os meninos de amanhã. Porque uma das coisas que essa teologia da prosperidade infelizmente prega, Patrus, é que o mundo pode acabar a qualquer hora. Né? E que nós estamos cada vez, uma questão até religiosa, infelizmente, isso, né? De uma fundamentalista, de que o mundo vai acabar a qualquer momento e que, assim, essa função de que o mundo vai acabar a qualquer hora, isso acaba as pessoas com o sentimento de deixar a vida para as gerações futuras. Estão pensando no hoje com egoísmo para frente, né? Claro, isso é muito complicado. Claro. Eu acho que o planeta, e dentro do planeta o nosso Brasil, a nossa grande e querida pátria brasileira, esse país esplêndido, né? Estão ameaçados mesmo, ué. É só ver aí a questão climática, né? A questão dos rios, os córregos dos rios da minha infância em Bocaiúva estão secando todos. Não, as chuvas, né? Completamente irregulares. Né? Rios que viraram caminho de enxurrada, o que é pior, muitas vezes, caminho de esgoto. Sim. Né? Assim, então, esse compromisso assim, com a vida também é fundamental, passa pela questão ambiental. A questão ambiental incide também na questão dos donos do dinheiro. Eu, por exemplo, defendo o direito. O PT tem que colocar essas questões. Eu acho que nós não estamos colocando, por exemplo, a questão da função social e ambiental da propriedade. Eu sempre defendi o direito de propriedade. Não tem dúvida. Agora, o direito de propriedade, que é um direito individual, ele tem que ser adequado aos interesses coletivos. Vivemos em sociedade, né? Vivemos em sociedade. Agora, além da função social, tem a função ambiental. O rio que passa dentro da terra de uma pessoa tem uma dimensão social e ambiental. Então, nós temos que discutir essas questões, questão ambiental. Isso incide também em repensar, de uma maneira mais democrática, os limites do direito de propriedade, inclusive nas cidades, sabe? Então, essas questões que eu penso que o Partido dos Trabalhadores, se eu pretender essa contribuição, a minha contribuição no PT não é ficar disputando cargo, pensando, não. Eu quero reunir pessoas que pensam, eu também estou estudando muito e tal, e a gente começar a escrever o seguinte, o PT que nós queremos em 2025, né, nessa reta, considerando as nossas raízes, mas considerando também os desafios que estão se colocando agora na história. Para 26, Patrus, você é candidato a deputado federal novamente ou vai colocar seu nome à disposição do partido para outras funções? Como é que está aí? Minha preocupação agora, em princípio, eu vou ser candidato à reeleição, mas a minha preocupação é isso que eu estou te falando. Minha preocupação agora em 2025 é contribuir para que o Partido dos Trabalhadores recupere algumas das suas propostas mais históricas, sintonizadas com os desafios presentes. Bacana, Patrus, vamos terminar mais light. Papo muito bom. Eu queria ficar 3 horas conversando com
com você aqui, porque realmente tem assunto. Passou muito rápido, a gente está aqui 1h04, 1h05 pela minha conta de entrevista. Eu vou te fazer uma pergunta que eu te fiz no backstage, mas que eu acho que muita gente que te conhece já deve ter te perguntado. Se não perguntou, vou fazer, mas é uma curiosidade. Se Montes Claros aqui tem Darcy Ribeiro, Bocaiúva tem Patrus, tem Betinho, tem Enfio. Você teve algum relacionamento com eles lá em Bocaiúva ou não? Não. Nós somos de gerações diferentes e a família deles mudou. A família do Betinho, do Enfio, Chico Mário. Eles mudaram de Bocaiúva antes da nossa vinda para Bocaiúva. A minha família não é... Eu sou o primeiro filho de uma turma de 14, né? O sexto. Eu sou o primeiro filho que nasceu em Bocaiúva. Sabe? Assim, então, minha família veio para Bocaiúva. Meu pai comprou uma fazenda em Bocaiúva. No final dos anos 40, começo, né, dos anos 50, comecinho dos anos 50. E nesse período, a família do Betinho mudou para Ribeirão das Neves e tudo. Eu tive contato com eles depois, com o Betinho depois da ditadura, com a anistia, quando ele voltou para o Brasil, aí nós nos encontramos muito em função da questão da segurança alimentar, fome zero e tal, figura esplêndida, inesquecível. E o Enfio eu conheci em Bocaiúva, na minha adolescência. Em plena ditadura, nos anos 70, o Enfio já era uma figura nacional. O Enfio foi passar um carnaval em Bocaiúva. Não esqueço disso. Pessoal, como tem o Google aí, então... quem porventura for bem mais jovem que a gente aqui, não sabe quem é Enfio nem Betinho, por favor, pesquisem, né? São figuras importantíssimas. E um dos orgulhos que eu tenho de ser norte-mineiro Betinho falava com Darcy Ribeiro. Exatamente, Darcy Ribeiro falava que Bocaiúva era da Grande Montes Claros. Isso. Betinho falava para Darcy que Montes Claros era da Grande Bocaiúva, né? Então pesquisem, porque são figuras assim impressionantes. Então, para ajudar as pesquisas aí, o Betinho é Herbert de Souza. Inclusive o maior é Henrique de Souza Filho. O maior assentamento da América Latina em Bocaiúva, né? Com o nome dele, né? Com o nome do Betinho, exatamente. Agora, você falou que Montes Claros tem o Darcy Ribeiro, que é uma figura esplêndida, inesquecível, né? O irmão dele também, o Mário Ribeiro. Agora, Montes Claros também deu uma contribuição para o Brasil em outras dimensões. Entre outras, o romancista Ciro dos Anjos. Né? Exatamente, o Ciro dos Anjos. Esses dias até teve a Bocaiuvense, sabia? Presidente do DCE da Unimontes, do Diretório Central dos Estudantes lá, que faz um bom trabalho. Ela postou uma fotografia na moradia estudantil da UFMG, porque ela está com um projeto de trazer essa moradia estudantil para cá, para a universidade. E... a moradia chama Ciro Versiani dos Anjos. Eu fiz um comentário para ela, falei, olha, é Ciro dos Anjos, é nossa. Exatamente, Professor, tá lá, professor Ciro Versiani dos Anjos. Um bom romancista, muito bom, né? E muito amigo, ele tinha uma amizade muito especial com o Carlos Drummond de Andrade. E nisso aí Montes Claros luxa, né? Porque é uma das poucas cidades de interior com dois imortais da Academia Brasileira de Letras, Darcy e Ciro. Darcy e Ciro, exatamente, bem lembrado. E o Darcy é aquela figura, que é uma figura que nós temos que preservar no Brasil. O Darcy realmente é uma figura assim, que nós temos que trazer cada vez mais para a presença no país, sabe? O compromisso dele com a educação, fundamental, fantástico, né? A Universidade de Brasília e tal. O compromisso dele com a questão indígena, exato. Belíssimo também, fortíssima, né? O compromisso dele com o povo brasileiro, sem excluir, né? O compromisso dele com um projeto de nação do Brasil. Então eu penso que o Darcy realmente é uma pessoa que nós temos que... O Brasil tem que voltar a gostar dos seus intelectuais. Exatamente. E dos intelectuais que realmente gostavam do Brasil. Dos intelectuais que gostavam do Brasil. Exatamente. Não daqueles que tinham algum complexo de vira-lata e tal, né? Exatamente. Patrus, que coisa boa. Muito obrigado por você ter muito. Me conversei aqui solto, viu? Fiquei fiquei feliz aqui com a sua presença. Vai voltar mais vezes. Quando você estiver passando em Montes Claros, você fala com a Beth. Quero agradecer muito a Beth, né? Vereador Yara Pimentel, o pessoal que está aqui te acompanhando, as pessoas da sua assessoria. Fala, gente, marca com o PC para eu ir lá, porque vai ser um prazer. Você tem que vir. Essa conversa a gente tem que atualizar, porque... ano que vem, nós vamos ver se esses avanços que você cobrou aí, se alguma coisa dessa vai ter renovado, se esse pessoal que precisa ser punido já vai estar punido, se essa turma que... né? Pois vamos ver, dar um balanço, né? Se houve
alguma conquista boa em relação à nossa prosa de hoje, né? Nós vamos trabalhar muito para isso, viu? Isso aí, eu quero agradecer o pessoal do Estúdio El Rei. Estamos nos trabalhos técnicos aqui com o Murilo Borborema, com o Jonathan, com o Glauber Prates, essa turma boa aqui que nos acompanhou. Muito obrigado. O próximo programa, esse aqui vai veicular na terça-feira. O próximo vai ser com o prefeito eleito de Montes Claros, o Guilherme Guimarães. Muito obrigado. Até a próxima. Grande abraço.